Olá, gostaria de agradecer às pessoas que estão assistindo a mais um debate aqui da 16ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Esse ano o Panorama acontece de forma virtual. A gente tem hoje aqui o debate com o curta lá de Conquista, curta do Rafael Oliveira, Para o Hoje que Finge Diferença. E, além disso, temos um longa-metragem sobre o balé do Teatro Castro Alves, o Memória em Movimento, que é dirigido por Giovanni Lima. Giovanni e Rafael estão presentes aqui. Deixa eu agradecer a presença de vocês dois também nesse debate. Eu tenho a passar aqui algumas informações acerca do debate em si, acerca do processo de curadoria, e também falar um pouco dos patrocínios do Panorama, que também é bem importante a gente lembrar como se deu essa edição, como o Panorama acontece esse ano de forma virtual, com todos os festivais que vêm acontecendo durante esse período de pandemia. Bom, tem aqui uns recadinhos básicos sobre o Panorama. Ele tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural, que é o Programa Aldir Blanc da Bahia, via Lei Aldir Blanc, que é direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Bom, eu fico feliz em poder mediar esse debate. É uma forma de perceber que a gente ainda tem um modo de diálogo dentro desse período estranho, né? Para usar uma palavra que pode vir a defini-lo, um período referente à cultura e referente ao que vem acontecendo. Isso. Bom, o Panorama, ele chega esse ano, 16ª edição. Ele tem esse formato, como eu falei antes, dentro desse período de adaptação. A gente experimenta esses tempos delicados, eles nos desafiam a nos manter centrados, né, nisso que é mais importante, mas a gente tem confiança de que lutar pela educação e cultura ainda é algo essencial. Então, novamente eu dou boas-vindas a Rafael e a Giovanni. É curioso, eu estava, antes de começar o debate e durante o processo de pauta, né, para esse debate, eu vinha observando como é curioso a gente poder passar pelo processo de curadoria. E após isso, Giovanni e Rafa, a gente encontrar um casamento entre os filmes que vão ser exibidos em conjunto. Então, ao assistir o curta e ao longa-metragem, em tempos passados, assim, eu vi o curta ano passado, no segundo semestre, e vi o longa esse ano. E aí, assim, quando a junção dos dois filmes chegou a mim, eu percebi essa coisa em comum referente à nostalgia, referente à memória. Eu acho que nostalgia é uma palavra que se adequa bastante, se adequa bem ao curta de Rafael, e também tem um pouco referente ao longa que o Giovanni dirigiu, mas acho que eu não sei se a gente pode usar memória e nostalgia como a mesma coisa aqui, eu acho que não é o caso. Mas eu queria começar abordando primeiro esse equilíbrio entre os dois filmes, nesse sentido. Por uma coincidência, por uma coisa assim, eu não sou muito místico, assim, eu não tenho eu sou mais cético, mas por uma coincidência mística, vamos colocar, eu assisti essa semana a entrevista que o Woody Allen concedeu aqui ao Pedro Bial. E ele começa falando sobre nostalgia, ele começa falando sobre a armadilha que é ser nostálgico, de algum modo. Eu sou uma pessoa nostálgica, eu confesso que eu tenho não diria uma falha, mas eu uso isso como uma espécie de muleta, às vezes, quando você busca um equilíbrio. 2020 foi um ano que me fez apelar, entre aspas, muito para isso. Então, eu queria começar fazendo essa comparação e perguntar, fazer a primeira pergunta, assim, logo de cara, uma vez que... Antes, deixa eu só abordar um pouco essa ideia para quem está assistindo o debate também, vai ver os filmes ainda, ou ainda não viu, ou já viu, poder refletir acerca disso. Rafael traz, para hoje que traz a diferença, para hoje que finge diferença, perdão.
essa ideia de nostalgia no sentido de observar um tempo passado em comparação a uma época atual em que a gente tende a querer observar esse período anterior como algo mais confortável, algo que nos dá um certo calor. Uhum. E o filme ele aborda isso. Eu fiz essa citação, a entrevista do Diário, para quem não viu ainda, ele começa falando um pouco sobre isso, de que é uma armadilha você ceder a isso. Rafael é um cara jovem. Desculpe, Rafa, qual a sua idade? Tenho 28. Você tem 28. Então, assim, você passou a adolescência durante os anos 2000, o período em que a gente olha hoje para trás em comparação ao que a gente vive agora, de um modo muito diferente, né? Eu vivi a minha durante os anos 90, quando eu lembro dos anos 2000, eu imagino os anos 2010 também, até um certo momento. Eu penso um pouco sobre como hoje a gente tem uma diferença. E no seu filme ele aborda um período de 8 anos antes. E aí, Rafa, eu queria te perguntar acerca dessa questão nostálgica que o seu filme logo na sinopse já traz, sobre essa questão da armadilha, né, de que você concorda ou não com isso que eu citei no começo em comparação a essa entrevista que eu assisti. E nesse sentido, você enxerga como um risco, realmente uma armadilha, a ideia da nostalgia? E qual é vamos colocar, a reflexão que o teu filme traz para hoje, 2020, 2021, para o período que você detalha no filme como sendo um período que os seus personagens sentem falta, eles falam com essa vontade de, não diria de reviver, mas uma vontade de ter uma lembrança afetiva mais forte. Ótimo. Eu concordo plenamente com você. Essa questão da armadilha eu também sempre caio. Eu estou sempre sendo vítima dessa coisa de memória. E esse foi um caso muito curioso, porque ele nasceu nesse sentido mesmo de descobrir essas memórias, né? É uma tentativa de filme. Tanto a produção quanto o enredo tem essa coisa de tentativa de fazer um filme sobre essas nostalgias. E aí, o que aconteceu? No início da pandemia, pelo menos aqui do isolamento aqui em Conquista, que foi em março, eu tive que mudar de casa e tal, e aí eu mexendo nas coisas para guardar, eu achei um HD antigo, que era do notebook meu que quebrou e tal, e aí eu transformei ele num HD externo, e aí quando eu mudei de casa eu comecei a acessar ele, então tinha muita coisa que eu não lembrava mais, assim, coisas de 2012, 2013, até 2016 também tinha algumas coisas. Então, quando eu abri esse HD e comecei a procurar as coisas que tinham ali, comecei a relembrar os momentos, me veio esse material. Então, assim, praticamente 80% do material que tem no filme é realmente de 2012, 2013, 2016, que eram para coisas avulsas, registros avulsos, e outros que eu queria fazer alguma ideia na época, no tempo ali de 2012, e não concretizei. Então, eu utilizei essas imagens e dei ressignificado para elas. Então, eu acho que essa armadilha, para mim, nesse sentido do filme, foi benéfica, porque além de eu ser vítima dela, eu ainda transformei ela em outra coisa, né? Entendi. Como eu falei no começo, há essa diferenciação entre nostalgia e memória. E o filme, Giovanni, que você dirigiu sobre o balé de teatro do Tasso Castro Alves, ele aborda pessoalmente para aquelas pessoas que estão ali e viveram toda a trajetória do balé com uma certa nostalgia pessoal, ou seja, são diversas memórias diferentes, diversas pessoas falando dessas memórias, e você tem buscando justamente esse norte de encontrar não somente respeitar aquela nostalgia, respeitar aquelas memórias, não censurá-las. O filme ele não se propõe a cortar aquilo, e ao mesmo tempo ele não é dramático no sentido de melodrama, de trazer aquilo como um peso, ele não traz isso. E, Giovanni, você tem uma carreira na publicidade, na sua produtora, que já vem de uma longa data também. Isso, Então, quando o projeto chegou até você, você teve essa preocupação em... Perdão, quando o quê? Quando o projeto chegou até você, certo. quando o projeto, o roteiro lhe foi apresentado, a ideia, na verdade, o conceito lhe foi apresentado, chegou até você uma preocupação em um filme não ceder a essa questão e ficar mais focado nessa memória, focado no documento da importância de levar ao público
a trajetória do balé do Teatro Castro Alves. Uhum. Você teve essa preocupação? Não, na verdade é o seguinte, tudo bom, pessoal? Só dar um oi geral. O processo foi um pouco interessante, né? Na verdade, eu fui chamado para fazer na verdade, um material para o próprio Teatro Castro Alves, para o próprio balé do Teatro Castro Alves, mas uma coisa localizada. Eles estavam fazendo aniversário e tal, e eu fui lá para gravar algumas entrevistas, fazer o material para um evento que o balé ia fazer, para comemorar o aniversário, etc. Tal. E, na medida que eu fui gravando as entrevistas, né, e fui montando aquele quebra-cabeça ali e tal, e eu fui vendo como aquilo era bonito, como aquilo era interessante e como aquilo precisava ser, digamos assim, conhecido, né? Era uma coisa, era uma memória muito bonita, era uma histórias muito interessantes, muito bonitas e que pouca gente conhecia. Então, a partir desse material, eu comecei a batalhar a possibilidade de fazer aquilo se tornar uma coisa maior. Ou seja, eu fui lá para fazer uma coisa pequena, né? Uma coisa localizada, somente para passar no dia da festa ali, que foi um evento lá no próprio Teatro Castro Alves. E fiquei com aquele material na mão e disse, não, isso aqui rende muito mais do que isso, né? Aí eu fiz um processo meio maluco, na verdade. A partir do material captado, eu montei uma espécie de trailer e fui com esse trailer bater na porta atrás de apoio para desenvolver uma coisa maior, né? Então, de certa forma, não teve assim, não chegou para mim um roteiro com a necessidade, você tem que fazer isso. Na verdade, foi uma coisa um pouco, foi uma proposta minha, né, de como contar essa história de uma forma legal e o que é que falta para essa história ficar mais completa, né? Então, com esse trailer na mão, eu saí mostrando para para outro, para um canal, para um encontro e tal, até que eu mostrei para um canal Curta, que é um canal do Rio, que investe muito nessa área cultural, etc. Quando eles viram o trailer, eles disseram, essa história é boa, a gente quer. E aí a gente entrou num processo junto ao Ancine e tal, junto com o próprio canal, e minha turminha também, da Malagueta, de levantar uma grana para a gente conseguir filmar mais, para complementar o material. Aí eu chamei um roteirista parceiro meu, que já trabalha comigo há muito tempo, para me ajudar com esse material, e aí sim, a gente conseguiu fazer uma estrutura de começo, meio e fim, o que é que interessa a gente contar, quais são os personagens que a gente tem que ir atrás, o que é que significa, o que é que seria importante a gente contar, e aí a gente conseguiu fazer. Então, na verdade, não chegou, o roteiro foi nascendo junto com o projeto. A gente foi lidando na medida que a gente tinha condição, que a gente tinha verba, a gente, opa, legal, então vamos agora pegar um avião, vamos entrevistar um cara que foi fundamental para a gente, que está lá em Porto Alegre. Vamos escanear essas fotos, vamos atrás disso, vamos ver quem é que tem vídeo, vamos ver quem é que tem... Então, foi um processo meio assim gostoso, né? E a gente conseguiu também filmar algumas coisas, algumas coreografias atuais, enfim, quer dizer, atualmente, né? Relembrar algumas coreografias mais importantes, refizemos algumas entrevistas, então foi um processo que ele foi nascendo no meio do caminho, entendeu? Foi um pouco assim. E nesse caso dessa questão de memória e nostalgia, assim, tem um aspecto assim, nostalgia às vezes me bate um pouco como, não sei porquê, para mim me bate com um pouco de tristeza, talvez, ou de saudade, aquela coisa toda. E, na verdade, esse foi muito mais uma história de uma vontade de mostrar como aquilo é bom, como aquilo foi importante para aquela turma, como isso é uma coisa que não pode ser esquecida pelas novas gerações, etc. Entendeu? Foi um grupo de balé que conseguiu fazer sucesso fora do país, que conseguiu formar um monte de gente, que mostrou uma nova maneira de dançar, que incluiu os negros no balé. Então, ele tem uma série de aspectos interessantes que precisavam ser contados, na minha concepção, entendeu? Foi um pouco por aí. Então, foi muito mais um resgate de uma memória boa de ser falada do que necessariamente somente uma coisa de saudade, assim, que é o caso, no caso do Rafael, me passa um pouco mais isso, né? Me passa uma saudade, principalmente me passa muito a palavra amizade também na história do Rafa, assim. É uma coisa muito de amigos, né? Você vê que a relação entre os personagens é tudo uma coisa muito de lembrar de uma época que a gente não sabe direito o que é que ia acontecer, e aí, o que é que você queria quando você estava fazendo aquilo, por que você tirou aquela foto, por que você
falou aquilo naquele lugar. É um reencontro de amigos, né? No caso dele, que é bem bonito. É outra pegada, sem dúvida. É isso. Mais A ou menos pergunta isso. acabou sendo feita para o Rafa, sobre essa questão também das amizades. Rafa, você pode Então, abordar um pouco mais sobre isso também? Sobre as amizades? Ah, sim, claro. Acho que ele transfere isso muito para o filme por conta do próprio processo, né? Eu dependi muito deles também para conseguir sair da inércia desse projeto, porque inicialmente era um exercício, era uma tentativa, eu não tinha nem grandes pretensões com ele, assim. Então, como as coisas foram aparecendo, eles foram aparecendo nessa memória, nos arquivos. Então, a narração inicial ali, é a Nick, que é uma amiga minha que está em Barcelona, é na época que a gente fazia poesia, se conheceu por conta da poesia, e ela gravou algumas poesias minhas. Me manda umas poesias para eu gravar aqui e tal. E a gente ficou compartilhando isso. Então, isso eu achei lá. E como era a voz dela, eu falei, pô, seria legal colocar ela mais nesse projeto, né? E aí foi tudo assim, foi eu achando um na memória, ia lá e conversava. Pô, eu tô pensando, ainda não sei o que eu quero fazer, mas eu queria que vocês entrassem nesse processo, até para me dar um empurrão, porque o filme ainda traz essa coisa que eu ainda tinha essa dificuldade de terminar as coisas, não sabia para que eu ia fazer, saía fazendo meio avulso e as coisas ficaram. Então, isso refletiu, assim, foi um processo muito de montagem. A amizade veio a partir disso. Então, quando as coisas se amarraram, eu falei, bem, começou a caminhar, eu falei, bem, é isso mesmo, né? Somos nós quatro aqui tentando fazer isso e eu preciso deles também nesse processo. E que para a gente foi muito bacana, assim, de também relembrar algumas coisas e também inventar em cima disso. Metade do que você falou é um complemento da pergunta que eu ia fazer. O Giovanni foi certeiro nessa observação. E aí você citou a palavra inércia na tua resposta agora, e é justamente uma palavra que eu usei aqui, uma pergunta que eu havia anotado para te fazer, Rafa. O filme, nas partes em que você filma a própria tela do computador com a criação do roteiro e as palavras sendo ditas em paralelo àquilo, essa busca pela não inércia, vamos colocar assim, o roteiro, o trabalho, ele impele o personagem, o protagonista, que no caso é você e são seus amigos também, a seguir adiante. Há uma vontade de fazer algo, assim, entendeu? Então, e o cinema funciona como esse algo. Concluir esse projeto funciona como esse algo que os seus personagens buscam. E aí eu não diria que seria uma metalinguagem, não sei se o termo se aplica nesse sentido. Seguramente. Mas, dentro do filme, exatamente, dentro do filme há uma busca por construir algo, que é o próprio filme. E aí pode ser uma liberdade minha como espectador também, mas eu quis perguntar como diretor, como roteirista, houve para você essa observação de que dentro do filme há essa vontade de construir um filme, porém há um geral também da vida de vocês como amigos, da vida da tua amiga que precisou ir embora para tentar achar esse norte, para tentar achar esse sentido, e quem fica pensa sobre aquele período em que vocês julgam ter sido mais feliz. Eu queria te perguntar sobre essa questão, misturar o cinema nesse sentido, a construção do filme dentro do filme como um símbolo de seguir em frente mesmo. Sim, sim. De início, não. De início, eu comecei meio que montando e vendo o que ia dar. Então, o que o filme ia me pedindo, eu ia colocando. Quando chegou num momento que eu não sabia como caminhar direito, eu pensei, pô, eu acho que agora é um momento de eu começar a pensar nesse filme como um processo, colocar ele dentro do filme e transmitir isso com os meus amigos e na tela também. Como é que eu vou conseguir fazer esse filme? Não estou conseguindo acessar tudo e montar tudo, sabe? Então, eu acho que a inércia, essa metáfora, ela acaba acontecendo naturalmente no sentido que, lógico, a situação traz isso, né, da tentativa, mas também a lógica que a gente começou a criar para os personagens. Tirando a Nick, que a gente coloca como uma pessoa que pelo menos se movimentou, saiu do país, está fazendo coisas, buscando coisas diferentes, nós continuamos aqui, ainda estamos inertes. Assim, para mim, para Clóvis, tanto faz. Sabe? A gente está aí esperando que o dia modifique alguma coisa na nossa vida. Mas de certa forma tem uma coisa interessante, porque apesar de você estar falando de inércia, você
você conseguiu realizar o filme, né? Isso, Então, exatamente. essa inércia, ela te moveu e, de certa forma, você realizou alguma coisa. Você entregou uma coisa que eu acredito que você goste, eu acredito que você tem orgulho e tal. Então, de certa forma, você caladinho, mas você atingiu um objetivo que é bonito, que é bacana e conseguiu emocionar, né? Acho que isso que é a coisa legal do filme, que ele sai dessa história ou seja, ele extrapola a relação de vocês e consegue emocionar a mim ou ao João Paulo, assim, outras pessoas que assistem, né? Essa é a parte interessante do audiovisual, que eu sempre fico muito fascinado com tudo de audiovisual, com cinema, com tudo isso, justamente como você consegue mexer com as pessoas, né? Tanto fazer rir, ou fazer a pessoa se emocionar, ou fazer chorar, etc. Tal. Essa é a parte que eu acho mais bonita, sabe, do cinema, e principalmente essa coisa coletiva, né? Você está numa sala de cinema e você está com todo mundo ali, gente que você nem conhece, todo mundo na mesma viagem, rindo na mesma hora, chorando na mesma hora. Então, esse fazer sentir emoções, eu acho uma coisa muito bonita. Eu acho que esse filme consegue, sabe? Eu acho isso. Então, de certa forma, você saiu da inércia. Você consegui. falou da inércia, mas atingiu, né? Saiu dessa inércia e propôs uma coisa legal, né? Sim, foi um lance de quebrar as barreiras mesmo, assim, sabe? A condição que eu tinha era essa, o arquivo que eu tinha era esse, o resto eu tinha que construir em cima, fazer tudo dentro de casa, conversar com eles pela internet para tentar fazer funcionar e aceitando as próprias deficiências que o filme tem, né? Então, talvez se eu fosse mais rígido, eu fiquei pensando nisso, assim, no sentido de que, pô, esse som talvez não esteja tão perfeito, não esteja bom e tal, mas se eu me deixasse levar muito por isso, talvez eu não teria finalizado. Eu falei, deixa de lado, tivesse deixado mais 3 meses, eu esqueceria ele de lado. Não, então, foi um desafio próprio, assim, de quebrar essa inércia e fazer. Finalizar, é isso que eu tenho, é isso que eu quero mostrar e, enfim, saí da inércia. E tem outra coisa interessante também, Rafa, assim, que eu achei bacana, tipo assim, apesar dele ter sido feito, pelo que você está me falando, durante a pandemia e quarentena, ele não passa ele não ficou datado, né? É um filme que você pode ver daqui a 10 anos e entender aquilo como uma história entre amigos, etc. Tal, que não essa é uma história do Covid, essa é uma história da quarentena e tal. Ele extrapola um pouco. É muito mais esse time de sentimentos, né? De lembrança, nostalgia e tudo mais, mas sem ficar uma coisa, digamos assim, chorosa com relação à quarentena e tudo mais. Não passa isso. Isso eu acho legal. Acho que ele consegue ter uma vida mais longa, né? Por causa disso. Nossa. Giovanni, deixa eu te perguntar um pouco sobre o processo de montagem, processo de produção do documentário. Documentários, eles possuem... só para um parêntese, é um dos meus estilos preferidos de cinema. Acho que é uma das únicas, ainda poucas razões que eu assino a Netflix, porque os documentários é o que mais me atraem em ver nos canais de streaming, assim. E aí eu queria te perguntar, você, uma vez que você captou todas as imagens, captou todas as entrevistas, há sempre um risco do filme ficar muitas cabeças falantes, talking heads, né, que é esse estilo que chamam, e há um desafio para o diretor. Não que isso seja um problema, muitas vezes o filme... O Coutinho é um exemplo clássico disso, de diretor que conseguia tirar de suas fontes os depoimentos precisos, e é um estilo, e é um formato desse modo. Mas eu queria te perguntar sobre, na construção da estrutura do filme, você pensou um pouco nesse sentido, em mesclar os números de dança, as falas, em trazer, de repente, até a animação, se for o caso, a música, para contrabalancear junto com os depoimentos. E eu queria te perguntar sobre essa estrutura do filme nesse sentido. Tá. Então, assim, eu acho assim, qualquer coisa, isso é um pensamento meu, tá? Mas, assim, eu acho que qualquer coisa de audiovisual ou sei lá, de cinema, televisão, ele tem a capacidade, ele tem a função de entretenimento, né? Então, por mais que você queira contar uma história, você tem que ter uma maneira de contar aquela história que ela se torne interessante, né? Então, assim, eu tive essa preocupação, sim, justamente porque, basicamente, a minha largada foi justamente a partir dessas cabeças falantes, né? Então, eu tive essa preocupação junto com o roteirista de tornar, primeiro, aquela coisa de ter uma estrutura com uma ordem, digamos assim,
crescente, né? Digamos assim, uma ordem histórica que ficaria mais claro das pessoas entenderem de uma forma... Não adianta você ficar passado, presente, futuro. No caso da gente, a gente optou por ter uma narrativa clássica, assim, de começamos em 1981 e a gente saiu agregando tudo que aconteceu naqueles anos até chegar aos dias de hoje. A gente teve essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, a gente teve essa preocupação também de tempos em tempos a gente tem que ter alguma coisa acontecendo que atraia a atenção, que não fique só em cima de falas. Então, assim, eu acho, assim, a sensação que eu tenho, apesar do o filme, a gente tem que ter uma hora que a gente tem que parar e tem que entregar, como o Rafa está falando. Tem um momento que você tem que dizer, ok, meu prazo acabou, eu tenho que entregar. Mas se eu pudesse, eu estaria até hoje trabalhando lá, porque documentário é uma coisa, a sensação que eu tenho é que quanto mais você puder ilustrar o que você está dizendo, eu acho que isso fica mais rico para quem está vendo. Eu falo isso porque quando eu vejo um documentário de um assunto que me interessa, eu quero justamente ver aquela foto que ninguém conhece, eu quero estar ali nos bastidores, eu quero ver uma coisa que ninguém viu. Então, minha preocupação foi essa. A gente teve uma batalha muito grande de ir atrás de fotos, de manchete de jornais, inclusive de fora do país e tudo mais. A gente teve essa caça justamente para poder passar para as pessoas que estão em casa, para quem está assistindo, tentar acompanhar o máximo das sensações e do que foi aquela época, o que é que representava aquela época, porque às vezes as pessoas esquecem um pouco como é que era 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Ainda mais hoje, quando a gente tem um Google da vida, que tudo que a gente vai lá, você bota lá, Balé Castro, pum, aparece tudo lá, mas naquela época não era assim, era tudo muito mais difícil, era tudo muito, né? Então, a gente resgatar um pouco dessa memória através de fotografias, de manchete de jornal, de imagem de arquivo e tudo mais. Então, esse é um processo que enriquece o documentário como um todo, assim, que eu acho uma coisa que é importante. Mas, voltando à sua pergunta, sim, teve essa preocupação da gente de tempos em tempos, e eu acho assim, saindo um pouco, mas voltando a esse assunto, eu venho de edição também, eu edito muito, eu gosto muito de editar, além de dirigir e de escrever, eu também gosto muito de editar, e esse foi um material que eu mesmo fui para ele em vários momentos, apesar de eu ter tido um excelente montador, que é o Xande, que trabalha comigo, meu sócio. Eu, em vários momentos também, eu falei, não, agora deixa eu entrar na ilha, e às vezes eu ia lá e mexia o bloco de lugar, mudava para lá, mudava para cá, porque eu acho que a montagem ela tem uma certa respiração, assim, sabe? A montagem tem uma certa cadência, assim, tem uma hora que a edição ela pede uma quebra ali, sabe? Tem um momento que você vem numa fala, e bum, entra uma música, entra uma dança, fala, e pum. Ela tem uma pulsação, digamos assim. Eu acredito, sempre acreditei nisso. Montagem tem um time próprio, assim, sabe? E a gente tem que saber respeitar esse time para ficar interessante para a gente e para quem está assistindo, né? Essa foi a tentativa. Assim. Às vezes eu sou um pouco verborrágico, mas eu acho que... Não, mas é muito bom, eu gostei muito de ver isso mesmo, essa montagem foi o que me grudou mesmo, assim, né? Essa coisa do espetáculo, a coisa vem e traz essa atmosfera. Eu achei muito bacana isso. E tem uma coisa interessante, porque assim, confesso que eu nunca fui necessariamente um grande fã de dança. Eu respeito, gosto, acho bonito, etc. E eu tive a intenção de fazer um material que ele fosse um material bom, bacana, tanto para quem ama a dança. Então, teve momentos assim que eu fiquei assim, pô, eu corto essa coreografia, mostro só um pedaço e já vou embora, ou eu vou deixar ela mais completa um pouco, porque vai ter gente que ama balé e que vai ser importante assistir ela inteira, entende? Eu fiquei nesse equilíbrio entre agradar, digamos assim, os amantes da dança, do balé, que não é exatamente o meu caso, e também agradar os caras como eu, que não amam balé, mas se interessam pelo que é bonito, né? Pelo que é interessante de ver. Então, eu fiquei nesse equilíbrio. Então, teve coreografias que eu deixei quase que inteira, teve algumas que eu achei, não, já deu aqui, eu já ia para outro assunto. Esse equilíbrio que foi a grande, digamos assim, busca, né? Da montagem do filme, foi isso aí. Para não perder o fio da meada da pergunta da montagem, eu ia perguntar ao Rafa uma coisa, mas eu vou aproveitar para perguntar ao Giovanni logo essa questão, principalmente porque a gente está falando da montagem. O Xande Mendonça, montador, você também participou da montagem, e aí tem um trecho que me chamou muito a atenção. Uma vez que você começa a assistir o filme, você começa a captar essa ideia de passagem do tempo, obviamente,
Uhum. E também os temas de cada espetáculo no seu período de tempo. E aí tem Uhum. um momento que eu quero te perguntar, Giovanni, sobre essa construção da montagem junto com o roteiro, que é quando a bailarina, que eu não me recordo o nome dela agora, mas ela fala Uhum. sobre a ausência de incentivos Uhum. financeiros de Estado. Sim. E aí o espetáculo que surge naquele momento chama Tamanho Único, que é justamente de um período Sim. de uma peça, de um espetáculo de dança chamado No Seu Um, Tempo. é um por um mais um, eu acho que é uma coisa assim, Isso, né? exatamente, exatamente. E aí, eu achei inteligente essa ideia de você colocar um tema delicado. Ele é Uhum. praticamente já no final do filme, né? Ele caminha Isso, é. Uhum. como está agora. E aí Uhum. eu acho que é um aprofundamento, né, da pergunta sobre a montagem, a Uhum. junção dos temas com cada espetáculo. Esse é um exemplo Sim. feliz dessa escolha. Houve esse Uhum. planejamento também, ou essa questão Sim. de juntar os temas dos espetáculos aos temas das falas? Sim, sim, sim. Assim, houve essa preocupação, primeiro, da gente ter essa cronologia, né? Assim, da gente obedecer uma cronologia, mas também é muito feliz para a gente quando a gente está montando um filme, porque por mais que a gente faça um roteiro, e nesse caso, esse roteirista, que é Eduardo Costa, ele é excepcional, ele tem uma paciência gigante. Os roteiros dele são mega complexos. Ele coloca cada linha. Assim, para você ter uma ideia como é que funcionava o processo, por exemplo. Eu gravava um depoimento, eu mandava o depoimento inteiro para ele. Ele mora em São Paulo. Eu mandava o depoimento inteiro para ele com time code aparente, né? E ele botava aquilo de volta no papel e mandava para mim. Então, praticamente, ele já veio editado no papel, né? Digamos assim, a edição, principalmente a edição das falas. Então, essa decisão das falas, claro que em comum acordo, a gente trocava uma figurinha e tal, vamos lá, vamos lá. A gente é muito amigo também, então tem uma relação muito tranquila. Então, ele praticamente já vinha com essa edição no papel e, de certa forma, eu procurava seguir isso também na montagem. Mas isso que você está falando, às vezes, quando você está assistindo, você... Peraí, aqui cabe perfeitamente aquele bloco que talvez ele nem tenha visto ainda, ou que tem muito mais a ver com o que está sendo falado. Então, a gente tem essa... Aconteceu muito isso mesmo, como esse caso que você citou, da gente estar falando de um assunto e lembrar, pô, essa coreografia é perfeita para ilustrar isso que a gente está falando agora. Então, existiu sim esses improvisos, né? Que a gente pode dizer assim, esses improvisos de montagem, que apesar do roteiro estar muito bem escrito, muito completo, a gente teve esses momentos de fuga, e quando ele assistia depois, ele, pô, ótimo, pô, ficou bacana aquilo ali, gostei, tá? Ou até algumas coisas que a gente imagina no roteiro, que também acontece, e que não funciona. Às vezes no roteiro funciona super legal, e quando você monta, você não achou que ficou tão bacana, aí eu metia a tesoura mesmo e falava para ele, cara, tirei aquela parte que não ficou legal, ficou bom assim mesmo e vamos nessa. Então, assim, é tudo muito vivo. Eu acho que a gente não tem que estar numa camisa de força, né? Eu acho que o roteirista tem que ter essa compreensão e o diretor também. Eu acho que é um trabalho coletivo, né? Cinema é um trabalho coletivo e tem que ser também um trabalho de um grande respeito, né? Não tem uma vaidade. Eu acho que a grande vaidade quem tem que ter é o filme, né? Assim, acho que o filme tem que ficar o mais legal possível para este filme. Não é o filme de Giovanni, ou o filme do Eduardo Costa, ou do Xande. É um filme da gente e que a gente tem que procurar o mais legal para o filme, o que é que funciona melhor. Né? Então, teve momentos que eu meti a mão no roteiro dele, como teve momentos que ele sugeriu tirar pedaços que eu filmei também, que ele achou que não faz sentido, entendeu? Então, essa coisa toda acontece sim. Esses improvisos, meio jazz, né? Esses improvisos acontecem sim na montagem. Assim. Falar de montagem, eu confesso que é o meu tema preferido de cinema. Para mim, é onde o cinema começa a acontecer na sala de montagem. Isso, Ídolos da montagem, até uma Spoonmaker, por exemplo, é uma das pessoas que mais me vem à mente, assim, que montou o filme do Scorsese, e ela fala isso no documentário sobre o filme acontecer na montagem. Aí, para não perder novamente esse papo sobre esse tema, eu queria perguntar ao Rafa agora, a captação. Você falou, Rafa, que você sentou para fazer o filme e se você deixasse para 3 meses depois, você não ia conseguir voltar aquilo. Então é uma coisa de momento, é você pegar aquela ideia que está ali e captá-la e conseguir transcrever para imagens entre cortes e conseguir criar uma linguagem que a pessoa que vai assistir vai entender a tua mensagem. Então, você também é o montador do filme, correto?
E Sim. aí, quando você construiu o roteiro e captou todas as imagens, qual foi o número de horas que você tinha? Como isso criou esse equilíbrio para você conseguir chegar aos 11 minutos de curta-metragem? Eu citei horas, mas pode ser bem menos do que isso, mas enfim, é só uma estimativa. E aí, assim, passou para você alguma angústia em perder alguma coisa que você te deixou, ou algo que você queria ter captado e acabou não colocando, ou a parte de captação do filme dentro do roteiro que você se propôs a escrever supriu essa mensagem que você queria transmitir na montagem final? Uhum. Ele nasceu todo num processo de montagem. Inclusive, o roteiro foi nascendo junto com a montagem. Então, o tempo que eu tinha era à noite, eu praticamente editava, mas à noite, pela manhã, porque de tarde eu estava fazendo edições de trabalho e tal. E aí vinha essas coisas, essas questões assim. Enquanto eu estava começando, tipo, eu tinha primeira imagem, primeira fala. Era aquilo, a Yasmin, que é a Marcela com guarda-chuva, e aquela fala inicial. E aí pensando, para onde que eu vou agora? A partir desse momento que eu comecei a entrar em contato com o pessoal. E aí fui pensando nessas coisas, porque ele de fato nasceu na montagem, porque nem a filmagem nasceu agora, né? As filmagens foram há bastante tempo, essas imagens nem sabiam que iam estar nesse filme. Então, acho que a necessidade desse lance que você comenta de talvez ter abrido mão de alguma coisa, ou visto que não entrou alguma coisa, em algum momento eu senti, pela questão da situação que a gente está, né? De isolamento e tal. Então, uma hora parecia que a montagem me pedia uma imagem, e algumas a gente produziu nesse período, né? Eu produzi aqui dentro de casa uma imagem, pedi para mim produzir outra. Só que aí eu pensei numa outra coisa. E aí veio a questão da logística. Como é que eu vou conseguir fazer com que isso aconteça, né? Que não vai depender só de mim, vai depender da pessoa do outro lado que está com a câmera, tentar dirigir isso pela internet. Então, chegou um momento que eu falei, eu vou ter que abrir mão disso, sabe? E jogar com o que eu tenho na mão. Então, a montagem foi meio que nisso, assim. Eu começava de um jeito, chegava no período parava, era meio que a coisa que Giovanni também fez, assim, de chegava num ponto e falava, não, isso aqui acho que pode vir para cá e vamos deslocar isso um pouco mais para lá. Ou então segurar aquela cena que eu acho que talvez seria mais interessante em determinado momento e vou segurando até onde vê que ela vai se encaixar, que foi a questão da cena da placa do hotel, que é Clovis que está descrevendo ali aquele momento. Então, aquilo ali foi um depoimento muito espontâneo dele, a gente não criou o texto, eu só pedi para ele lembrar daquilo, que foi um período que a gente morou junto, e eu ficava nessa, puxa, quando é que eu vou entregar essa imagem? E aí, como é que eu vou construir o caminho para isso? Como é que eu vou e volto? Então, assim, não foi tanto tempo, eu achei que eu levaria mais tempo para editar, mas, como eu falei, levando em consideração a limitação que eu tinha, eu falei, acho que o tempo é esse mesmo de conseguir amarrar essa ideia. Não sei se eu fui claro. Não, é curioso que aquela imagem, ela denota muito sobre como é eu fazer o filme, né? Que é uma letra de uma outra placa hotel, completando a da frente, ou seja, o filme ele vai se adaptando a isso também. Por isso que eu lembrei dessa questão de metalinguagem do filme, dentro do filme, da construção dentro da construção. Curioso observar essa forma de criar o teu curta-metragem. Pegando essa carona na pergunta que o Giovanni te fez, a ideia do filme não ser datado, de não ser um filme passado na pandemia, que pode ser visto em períodos futuros, espero mais felizes do que os atuais, também chegou, todos nós, também chegou até você, Rafa, essa ideia? De que você poder, você estava fazendo um filme, você imaginou que, bom, eu não quero fazer um filme datado no sentido, não negativo, mas no sentido de não quero fazer um filme sobre a pandemia, sobre esse período agora, eu quero fazer um filme que seja temporal. Isso passou por você nessa construção ou foi algo que aconteceu normalmente? Porque não parece pessoas de máscaras, não parece a citação realmente de que é a pandemia, ou seja, ele acontece, né? O filme ele é um registro desse período seu, pessoal. Passou por você essa ideia de que o filme não era realmente um filme sobre 2020, em si, um período anterior ou posterior? Sim, foi pensado. Eu não queria contextualizar ele na pandemia, porque eu não sabia. Chegou no momento da montagem que eu fiquei pensando nisso, assim, como é que eu vou fazer? Eu vou
vou tentar entrar nesse negócio da pandemia, é que a gente está falando de alguma forma de isolamento, mas ele não está datado ali, né? Igual o Giovanni falou. Então, me chegou isso. Será que eu vou entrar nessa? Porque se eu entrar nessa, eu vou ter que me desenvolver, me desenrolar nisso também, para que ela entre e também não tome tanta conta do restante do enredo. Então, eu pensei, porque chegou num momento que, quando eu comecei a criar o roteiro e algumas falas, eu lembro que eu falei com a Nick, falei, Nick, de início eu não sei muito bem o que eu quero, mas eu queria que você me gravasse um áudio ou fizesse um vídeo falando do seu cotidiano aí, o que você está fazendo durante a pandemia, só que sem você contextualizar a pandemia. Então, eu cheguei a dar essa orientação, tanto para a Nick, para a Clóvis, que também participou. Me conta aí como é que está sendo o seu cotidiano, mas sem a gente colocar a pandemia como isso. E aí eu tinha pedido para ela fazer umas imagens da cidade também, aproveitar essa coisa das ruas vazias, e ela tinha feito algumas imagens, ela falou, ó, tem gente que aparece com máscara, e aí você vai querer isso? Eu falei, então, talvez não seria interessante aparecer com máscara, porque também, se eu não justificar que tem a pandemia, alguém vai saber, viu, de máscara, a gente lançou agora em 2020, então a pessoa vai conseguir fazer uma ligação. Mas achei que ficaria vago e, ao mesmo tempo, eu não queria. Então, fechando isso, eu pensei que não deveria ser fixado nessa coisa da pandemia mesmo. Eu tenho uma coisa para falar também, João, que você falou, quanto tempo de ilha e tal. Eu acho que tem uma coisa interessante da gente pensar também assim, essas novas tecnologias, né, de certa forma, elas baratearam muito, principalmente essa coisa, o processo de edição, também de captação, né? Hoje em dia, até com celular, teoricamente, você consegue contar uma história e contar bem contada, né? Então, isso também facilitou muito a parte de montagem. Eu agora, nesse momento mesmo, eu tô montando um longa, outro longa, que é a partir de um material que na verdade, eu fiz uma série documental e que agora eu estou transformando num longa. E eu estou justamente com um prazo tranquilo que eu tenho para entregar isso, e eu estou editando ele como um carinho em digamos assim, uma coisa de polir cada take, cada imagem, assim, com a calma que eu não teria há 15 anos atrás se eu tivesse pagando uma hora ilha numa ilha que cobra por hora, né? Porque como você falou, eu vi de propaganda, né? E eu já tenho um bom tempinho fazendo isso, e no começo, ainda mais na época de cinema, etc., tudo era muito regrado, né? Quando você saía para fazer às vezes até um comercial, mas se você está filmando em cinema, você já tinha que, no orçamento, você já tinha que dizer, olha, eu vou gastar 8 latas de 16 e eu tinha 8 latas para rodar aquele filme e pronto. Hoje, como você tem as tecnologias, digamos assim, você roda com cinema digital, enfim, Alexa, Red, sei lá, 5D, 7S, enfim, você consegue rodar e, mas para documentário, você deixa o cara falando ali sem preocupação, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que isso é bom do ponto de vista de que democratiza o acesso. Você vê que um cara lá em Vitória da Conquista, todo o tempo do mundo ali, ele conseguiu editar tranquilamente. Se fosse há 10 anos atrás, ele teria que talvez vir para Salvador, para alugar uma ilha de edição com horário para entregar, talvez não ficasse tão bonito, que ele não ia ter essa mesma calma que ele teve de mexe para lá, mexe para cá. Então, isso é uma coisa interessante, né? A tecnologia, sim, ela está facilitando, democratizando o acesso digamos assim, do videomaker, do filmmaker, de fazer suas coisas com um pouco mais de carinho e talvez mais cuidado, né? Isso é uma sensação que eu tenho baseado em experiência própria mesmo. Acho que é uma coisa legal de falar. Você está me trazendo coisas assim, a mente começa a pôr ficando de lado, né? É curioso isso, porque você me lembrou agora, Giovanni, eu vou perguntar, eu quero falar sobre o balé um pouco também, mas... Vambora, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso também. Você falou das questões das latas, das questões desse período de cinema que tinha essa pressa de querer montar, mas aí, curiosamente, me lembro, eu entrevistei o Geraldo Sarno há um ano, quando ele lançou o Sertânia, lá em Tiradentes, e ele falou do Eduardo Scorel, com quem ele trabalhou, e na época que ele filmava, exatamente, e aí ele filmava com o Scorel lá no sertão, a 1.000 quilômetros de qualquer centro urbano, e ele não via as imagens, ele preferia, o Scorel queria mostrar ele, mas ele preferia não ver aquilo e esperar
voltar, porque se ele visse aquilo e filmasse novamente, ele ia ser contaminado, entre aspas, por aquela imagem que ele já viu. Queria ver o processo finalizado lá no laboratório para criar isso. Essa velocidade que você citou, Giovanni, hoje a gente conseguir com o celular assim filmar e olhar o resultado para você e para o Rafa atrapalha, ou a praticidade dos tempos, a fugacidade da época também ajuda nesse sentido? Olha só, eu acho assim, por exemplo, se a gente está falando de um trabalho audiovisual autoral, né, que é o nosso caso aqui, é o nosso assunto, eu acho que ajuda, sem dúvida ajuda. Porque, como eu falei, você tem mais tempo para ficar ali costurando ali o seu artesanato, porque cinema é artesanato também, né? Se a gente for. Então, você bota um pouquinho mais de coisa ali e tal, uma químicazinha ali, você vai experimentando e tal. Então, acho que ajuda. Quando você está trabalhando para um cliente, às vezes atrapalha um pouco, porque às vezes o cliente, sabendo que as coisas hoje são mais rápidas, eles querem atropelar um pouco demais o processo, né? Então, às vezes, hoje em dia já é um lugar comum. Eu trabalho ainda bastante com propaganda, então, às vezes, você recebe um material e diz, aprovou na segunda-feira, o cliente já quer ver na quinta, pronto, entendeu? Você, espera aí, calma, eu tenho que ter um tempinho, e se der errado, e se chover, e se... Então, os prazos têm esse lado benéfico para a gente que é mais autoral, eu acho que é muito bacana, mas quando você tem um cliente por trás, isso às vezes confunde um pouco, sabe? Porque às vezes eles misturam um pouco demais o que é a facilidade com uma urgência que às vezes derruba muito você, atropela muito, né? Assim, essa é a parte complicada. Mas voltando àquela questão das latas, que você estava falando do Escorial e tudo mais, tem uma coisa muito interessante, assim, porque no meu tempo, pelo menos, a gente filmava bastante em 16, 35. Aqui em Salvador, você não tem como. Sim, a gente filmava em cinema, mas a gente não editava em cinema, né? Então, claro, isso sempre se fez também, mas aqui no nosso mercado baiano e tudo mais, geralmente a gente rodava em película, mandava para o Rio ou para São Paulo, geralmente com o próprio diretor de fotografia acompanhando. Ele ia lá, junto com o colorista, ele fazia toda a cor, né, o color, né, do filme e mandava para a gente uma fita, e aquela fita que a gente, a partir daquela fita que a gente editava o comercial aqui numa ilha, digamos assim, mais ou menos não linear, né, um Final Cut, um Avid, etc. E tinha essa questão que você falou era sempre um prazer muito grande quando a gente recebia aquela fita. Porque quando você estava filmando, sei lá, como ele falou, 1.000 quilômetros de distância no sertão, você estava vendo aquilo através de um vídeo assist, que era geralmente um monitorzinho desgraçado, desse tamanho, que você às vezes nem conseguia entender direito se tinha foco ou não, que era o inferno. Você ficava, peraí, teve foco, né? Eu acho que teve, né? Teve, não teve, então às vezes era meio complicado aquilo ali. E geralmente o vídeo assist era uma cor meio safada, assim, às vezes meio preto e branco, às vezes meio lavado e tal. Aí, quando aquele material de película ia para o Rio, para São Paulo, e voltava colorido, bonitão, bum, era um momento que eu sinto saudade, que era aquele momento de chegou a fita, sabe? Aí você botava ali, olhava e uau, que maravilha, né? Que coisa linda, etc. Que hoje você já perde um pouco dessa poesia, né? De certa forma, porque hoje, claro, perde, por outro lado, você ganha tempo, sem dúvida, porque você, no próprio set, você já está vendo como vai ficar aquilo ali, porque os monitores são muito melhores, as câmeras são muito melhores, não tem esse processo do telecine, etc. Então, sem dúvida, agiliza, né? Mas perde um pouco isso que você está falando. Eu não quero nem ver, eu quero ver quando estiver pronto. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, entendeu? Quando você falou aí. Que é nostalgia. Nostalgia. É nostalgia, né? O Rafa vem de uma geração mais recente e Isso, né? já se habituou a ter a criação cinematográfica dentro desse padrão, não diria padrão, mas parâmetro de criação, de praticidade. Você conseguiria, Rafa, imaginar se montando em um período diferente do atual? Assim, a adaptação obviamente acontece, mas como um cineasta que já entrou nessa área, tendo essas, entre as facilidades, tendo essa construção de cinema de uma forma diferente, você consegue observar um período anterior como... Olha aí o risco da nostalgia, né? Um período anterior em que você pode julgar como melhor ou não, mas o atual também, obviamente, a gente tem hoje um cinema que chega muito mais rápido às pessoas, mas ao mesmo tempo ele é tão fugaz que pode passar despercebido em algumas coisas. A gente está sendo bombardeado por tanta coisa ao mesmo tempo que acaba perdendo isso. Mas na criação, você acha que essas facilidades trazem esse ganho?
Pois é, eu já ia falar aqui que eu tô com saudade desse tempo que eu não vivi. Dessa geração que eu não... Não tenha muito, não. Não tenha muito, não. Porque, Pois assim, é. eu tenho certeza... É isso que você está falando, por exemplo. Eu acho, assim, para você fazer um filme como esse seu, há 10, 15 anos atrás, você tinha que ter alguém bancando desde o início, porque para você entrar numa Sim. ilha, ou você ter uma ilha, uma Ter, produtora parceira que vai dizer, não, pode ficar aí para você editar o tempo que você precisar, etc. Tal, que não é uma coisa normalmente fácil, né? Estou falando de 10, 15 anos atrás, assim, com ou até certeza. mais, 20, 30 anos. Ou você é um cineasta já consagrado que consegue ter bala na agulha para dizer, não, peraí, chegou o cara aí, vamos lá, tem alguém bancando para esse maluco ficar aí 20 dias dentro de uma ilha, no escuro, lá, pensando o que é que ele quer. Então, isso, sem dúvida, essa geração mais nova já elimina, né? Sim. Essa dificuldade. Então, eu acho que democratiza, sim. Agora, claro, tem esse perigo que João Paulo falou, de que a quantidade de coisa no ar é tão grande que, às vezes, você termina se diluindo no meio de uma maçaroca de outras coisas, né? Então, a gente tem que... Por isso que é importante a gente ter espaços como esse que a gente está tendo agora, como ter festivais, como que justamente é a hora de separar o Exatamente. joio do trigo, né? É a hora da Exatamente. gente assistir o que é legal, é a hora da gente divulgar o que é importante, da gente debater e tudo mais, para a gente não entrar, daqui a pouco o seu belo filme entra no YouTube e tchau, termina se diluindo no meio de outras tantas coisas, né? É importante a Exatamente. gente preservar os nossos espaços, preservar o ato de você sair de casa, entrar num carro, sei lá o que, ir para um cinema, assistir aquilo, é bacana, ou até no streaming também, claro, mas você botou ali na Netflix da vida, você vou ver o filme lá do Rafa. Então, esse processo todo é muito importante, né? Para já não... Sim. Senão a coisa entra na vala comum ali do YouTube e tchau, né? É muito louco isso, né? A gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, eu evito ao máximo de dar o filme para qualquer pessoa, assim, sabe? Tipo assim, manda aí para mim. Tipo, só se for uma pessoa que eu sei que não vai divulgar para muita gente. Eu boto sempre uma senha e tal. Porque senão ele desvaloriza. Como é que eu vou conseguir, por exemplo? É um filme que hoje ele tem um valor, né? Certo? Qualquer peça que a gente faz tem um valor. Se essa peça eu pego agora e vou botar no YouTube que eu estou querendo 1000 likes aí. Aí eu boto no YouTube e daqui a 5 anos eu quero vender para um canal. Para que eu vou pagar um negócio que tem de graça no YouTube? Ele se Entendeu? perde, né? Ele acaba se perdendo. Ele se perde e perde o valor também. Eu acho que a gente tem que Uhum. dar valor às obras audiovisuais. Elas têm um valor, sim. Elas custaram, né, sangue, suor, lágrimas e investimento para fazer. A gente não pode dar de graça. Assim. A gente pode, claro, usar o YouTube de uma forma positiva. A gente bota trailer, a gente bota trechos, a gente aguça a curiosidade de ver aquilo ali. Olha como foi bacana, tal, tal, tal. Ou se você quer se lançar como diretor, uma coisa assim, você tem um curta, alguma coisa ali no YouTube, eu acho válido, mas assim, acho que a gente tem que também tratar do nosso negócio como negócio, sabe? É o que eu pago, a padaria, sabe? É como o meu trabalho, é o supermercado. Não adianta eu chegar no supermercado e dizer, olha, eu ganhei o panorama lá e tal. O cara, legal, mas ó, tá aqui a conta. Quem quer saber? Eu quero, Exatamente. entendeu? Então, tudo isso é nosso modo de vida, a gente tem que pensar de uma forma profissional. Acho que todos nós aqui somos profissionais, ou estamos querendo ser, enfim. E isso é uma coisa importante. Desculpa, eu falei um pouco demais, mas é um pouco desse Nada. cuidado que a gente tem que ter. Ter as facilidades, mas, por outro lado, também tem essa tendência de se vacilar, cai numa vala comum e nunca mais você recupera a autoria ou a propriedade daquela peça, entendeu? Isso é o perigo que eu acho que tem abrir demais também, né? Esse equilíbrio. Eu acho que eu não teria moral mesmo, não. Nessa Não. época da película não ia ter muita moral, não. Mas enquanto experiência, escola, eu acho interessante, assim, de compreender esse processo, principalmente de montagem, nessa época da película, né? Eu já pesquisei coisas por conta do curso também, de cinema, mas ficava essa coisa, assim, de vivenciar, de experimentar. Lógico que agora a gente pode experimentar sem tanto compromisso de ter que fazer, né? Porque isso não é viável agora. Mas essa coisa de cortar na navalha, de montar, isso é uma coisa muito louca de pensar, assim, porque acho que o processo mental mudou também, não é, Giovanni? Totalmente, assim, ó, eu cheguei, eu sou da geração, digamos assim, intermediária, que eu peguei o fim, né? Quando eu comecei, ainda existia a montagem em que a gente chamava que chama ainda de moviola, né? No Que viola. era a montagem realmente na tesoura mesmo. Então,
principalmente a turma de São Paulo, né? Aqui também, com Oscar Santana, Nassani, aqui tinha uma moviola e tal. Então, a moviola, ela fazia a montagem física do copião, né? Então, era, como você falou, era na tesoura, você assistia ali a película mesmo. Eu já sou numa fase um pouco posterior a isso daí, que a gente filmava em película, mandava para São Paulo ou para o Rio, e ele já voltava em fita. Digital, E pouco tempo depois já voltou em HD também. E a gente editava aqui em uma ilha não linear. Então, já foi uma fase, ou até no início linear, depois não linear, etc. Agora, a montagem na película mesmo era um negócio alucinado. Uma vez eu fui acompanhar uma em São Paulo e fiquei doido. Você tem uma ideia como é que era o processo? A gente tem um tempinho ainda. Rapidinho. A loucura era assim, pra você entender como era. O cara filmava, falando de um comercial de 30 segundos, tá? Imagine um longo. O cara filmava o negativo, levava o negativo para o laboratório, aí ele lavava, fazia aquele processo todo, revelava o negativo, tirava uma cópia e guardava o original. O original ficava ali guardadinho. Aquela cópia, que era uma cópia que todo mundo pegava na mão, que a gente chamava de copião. Essa cópia ele botava na moviola, editava na tesoura e colando com durex, né? Fazia a montagem, puxa daqui para cá e bota mais 3 frames aqui e tal, corta na tesoura, monta no durex e tal. Aí, isso ele fazia a pista, digamos assim, a pista de vídeo, né? Que seria a película. Aí tinha uma outra pista, né? Outro canal, digamos assim, que era onde botava o áudio. Aí depois que aprovava com o cliente, aí o cliente dizia, beleza, é isso que eu quero. Aí aquele material todo que tinha sido editado na tesoura passava para um finalizador. Aí o que é que o finalizador... Olha só que loucura, eu vi isso. O finalizador, ele pegava e dizia assim, vem cá, ó, esse trecho aqui, vamos dizer, o trecho da mulher abrindo a porta, ele vai do frame 00022 até o frame 0048. Aí ele ia numa outra cópia do original, já era uma cópia mais limpinha, aí ele cortava de novo, mas na numeração, do 023 até o 047, aí montava de novo bonitinho com a cola especial, já não era o durex, já era uma cola mais foda, entendeu? Então, assim, e aí já era com luva, já era todo o negócio para não cair o cisco, porque aquilo ali, depois que ele fazia essa edição cuidadosa, que é uma edição realmente assim, de paciência de chinês mesmo, aquilo que virava o filme. Aí aquilo era feito uma cópia daquilo, já sem as emendas. Já era feita uma cópia onde as emendas se diluíam, digamos assim, e viravam uma tripa só. Tá entendendo? Então, olha a loucura que era para você editar um filme, cara. Então, assim, eu assisti isso durante um dia, eu fiquei alucinado, e era um comercial de 30 segundos. Imagine você fazer um longa-metragem, né? Você fica procurando, peraí, foi do 023 ao 047 ou foi do 013 ao 037? Peraí, deixa eu ver aqui de novo. Pô, é um processo. Cortou errado e já era. Já é, cara. E efeito especial, hoje você pega numa ilha de edição, você bota lá, fusão. Aí, fusão. Naquela época, o cara tinha que riscar com hidrocor, fusão de 20 frames. Aí ele pagava 10 frames do pedaço anterior e marcava com hidrocor, 10 frames para cá ele marcava o outro pedaço. Aquela indicação de efeito especial, ele ia para a Truca, que era outra galera de efeito especial que fazia aquele efeito da fusão. Quer dizer, rapaz, era uma coisa ensandecida. Entendeu? Não tenho saudade, não, porque essa época... acho que eu vou ficar por aqui mesmo. É melhor. Tá bom. Agora, a captação em cinema ela é prazerosa, né? Até porque eu acho que existia uma coisa que eu tenho saudade, do ponto de vista assim, existia um respeito muito maior às hierarquias da equipe, porque assim era o material de cinema, o negativo, ele era uma coisa tão sagrada, digamos assim, que era tudo muito muito focado, né? Tipo assim, a gente tem essa quantidade de lata para usar, o respeito na hora do set. Então, hoje você começa a rodar e no meio o cachorro lá, você, não, eu faço outra, aí vai, roda de novo. Então, de certa forma, é uma coisa um pouco mais solta, que é bom do lado criativo, mas tem essas questões assim, que as equipes eram um pouco mais rígidas, a responsabilidade era muito grande, que era uma coisa cara, que se lidar e tudo mais, sabe? Então, é interessante, mas assim, acho que toda época tem suas vantagens e desvantagens. Acho que a gente hoje está num momento muito bom. A qualidade do que a gente consegue hoje é muito boa. Assim, às vezes eu até assisto material dessa época que eu estou falando agora, eu digo, nossa, o material de hoje é muito mais bonito, mais limpo, né? Assim, você captar bem captado, bem iluminado, com uma câmera bacana, hoje você tem resultados assim super legais que você não tinha há pouco tempo atrás, sabe? Então,
Enfim, são vantagens e desvantagens aí que a gente vai lidando, né? A gente tem Um pouquinho de aula de história. Perfeito. Bom demais. Eu queria fazer 2 perguntas, uma para cada um, então a gente tem 1 hora, mas assim, como eu falei, não é um tempo engessado de 1 hora, a gente pode passar tranquilamente. Mas aí eu queria fazer 2 perguntas, uma para a Rafa e outra para a Giovanni. Perguntar para a Rafa primeiro. Rafa, esse ponto do filme de não querer ser datado, eu queria pegar essa ponte para te perguntar acerca do nome do filme, Para o Hoje que Finge Diferença. De algum modo, o título do filme, no meu íntimo, assim, como espectador, me remete justamente ao período atual de egoísmo, de desesperança, de algum modo, egoísmo no sentido de que as pessoas às vezes possuem esse não observar para quem está ao seu lado, e aí acaba esquecendo da sua própria trajetória de algum modo. E aí eu queria ouvir de você um pouco acerca da escolha do nome do filme, se ele reflete esse sentido de período atual, e como foi decidir o nome do filme. Eu sei que, para mim, como jornalista, dar o nome para algum texto é um dos pontos mais difíceis, então não sei se para alguns cineastas também tem isso também. Não, sua observação foi muito boa, porque eu não havia pensado mesmo nisso, assim. Não tinha pensamento, nenhuma ligação mesmo, mas isso que é o bacana, né? A gente poder compartilhar e ter as visões das pessoas, né? Mas, enfim, não foi criado por isso, não. O nome, de fato, eu sempre tomo muito tempo para procurar um nome, sei, coisa de besteira. Mas o Clóvis, que participa também do filme, ele é um poeta que vive lá em Macaúbas também, meu grande amigo, e ele sempre está compartilhando poesia comigo, ou pela internet, né? A gente consegue ver pelos Instagrams, essas coisas. E aí tinha uma poesia que ele tinha postado, não sei se ele postou, ele mandou para mim, que eu cheguei a salvar, porque eu achei, assim, fantástica a coisa. E aí tinha uma coisa, tinha um trecho dentro dessa poesia que flertava um pouco com isso, assim, o hoje que finge diferença, ou a diferença dos dias, ele colocava alguma coisa assim, e aí eu achei aquilo muito, muito bacana. E aí acabei trazendo para o filme porque eu achei uma ligação com isso, né, principalmente com os personagens, porque a maioria do tempo do filme ele está mostrando espaços, né, espaços vazios, e em breves momentos aparecem os personagens. Mas a situação deles de que não tem nada muito relevante para se dizer. Sabe? Eu e o Clovis conversava muito por isso, assim. Estou fazendo um filme sobre coisas banais, assim. Não tem coisas grandes aqui que a gente vai contar. Falar da sua vida, e se sua vida é assim e não tem nada demais, é isso. E a questão de fingir diferença era isso. A gente tentar fazer que o dia seja diferente, apesar de não ter nada de diferente nele. Não tem nada que faça diferença nesse dia. Então foi mais nesse sentido. Mas foi legal essa da pandemia também, porque eu achei que casou de alguma forma também. É quase aquela frase, a beleza no comum, né? O A dia beleza. está ali, mas existe uma coisa que você pode enxergar, é uma coisa de poesia, é uma coisa de sensibilidade, mas há essa beleza realmente, é uma rotina. Perfeito. Ainda mais hoje que, por exemplo, eu ainda não saí do confinamento, eu só saio para visitar minha mãe rapidamente, ou comprar algo na padaria e volto. Mas Estamos assim, assim. aí você tenta trabalhar de casa como jornalista, você acaba tentando enxergar no teu dia alguma coisa que ao final desse dia você olha para trás e perceba, bom, foi útil, construir alguma coisa. A sorte que você tem, no meu caso, de poder trabalhar de casa, me permite observar um trabalho feito e observar isso também. Então, a diferença nesse sentido, de você enxergar aquele sentido para isso também. Eu creio que foi um tipo feliz, assim, Rafael, nesse sentido. Giovanni, deixa eu te perguntar uma pergunta sobre o balé, sobre a equipe também do balé. Houve uma série recente, Memórias do Brasil, em que a Lia Robato ela participou como fonte, e aí eu entrevistei a Vânia, que dirigiu, e o Luna também. E aí eles falaram um pouco sobre quem fez a entrevista com a Lia foi o Rodrigo Luna. E aí ele me falou sobre essa importância da Lia na trajetória dela. E aí eu observe que era uma pessoa só, em um episódio de 40 minutos, 50 minutos, se não me engano, para condensar aquela história. E você tinha em mãos diversas histórias, ou seja, o arcabouço era imenso. Não somente a Lia, outros nomes como Lu, Flash, que já não estão mais aqui,
Então, assim, Isso. o respeito pela memória, ela era muito grande. Então, assim, equilibrar esses depoimentos, Giovanni, para você e para o roteirista, como foi essa criação nesse sentido de dar importância, porque ali você está lidando com diversos egos, diversas vaidades, mas, enfim, Exato. como diretor, como foi isso, alcançar esse equilíbrio também? Então, é bacana isso que você falou. Então, como eu falei, então, no início do processo, eu tinha já algumas entrevistas, né? Então, eu diria que mais ou menos, sei lá, 30%, 40% dos depoimentos do filme eu já tinha captado antes naquele outro evento que eu tinha falado. E quando a gente sentou realmente para, ok, vamos transformar isso num longa, a gente foi pesquisar mais a fundo, né? Que primeiro eu entrei meio de paraquedas naquele processo, não conhecia direito, e saí, eu filmei, entrevistei as pessoas que me indicaram, né? O próprio pessoal do teatro do BTCA, super, super bacana, o Antrifo, que era o diretor do BTCA na época, ele me orientou, é importante pegar o depoimento de fulana, vamos chamar... Na verdade, foi tudo até um pouco rápido, a gente juntou todo mundo em 2 dias, mais ou menos, 2 ou 3 dias no BTCA, ali no teatro, e gravamos aquela primeira leva de depoimento. O diretor de fotografia, que também é uma pessoa muito importante nesse processo, que é o Rogério Sampaio. A gente teve um cuidado muito grande com a estética, né? Acho que você pode ver, as entrevistas elas têm todo um cuidado com a luz, com a fotografia, com aquele clima de backstage, né? A gente não queria fazer uma entrevista chapada, o fundo de qualquer jeito, e tal. A gente sempre teve uma preocupação. Oi, Giovanni. Oi. Só uma breve pausa aqui, desculpa eu Vamos interromper. lá. Eu queria que você desenvolvesse sobre esse lance da iluminação também, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, do Bacana. contraluz bem presente, né? Tanto Isso, na música, tanto na dança, quanto nas entrevistas. Isso. Então. Eu tenho a felicidade de ter esse diretor de fotografia, que é quase que um irmão meu, assim, né? Que é o Rogério Sampaio, que ele é de Feira de Santana, também no interior da Bahia e tal. E ele é um cara fantástico, que já filma comigo há muito tempo, e a gente tem essa parceria já há muitos anos. Apesar, eu sou um diretor que eu também entendo bastante de lentes, enfim, de composição, etc. Então, a gente faz uma soma muito boa, porque ele tem um lado mais técnico que eu não tenho, e ele entende bastante de iluminação e tudo mais, mas a gente decide tudo muito junto. E numa parceria, assim, muito bacana. Então, assim, eu chego para ele, a gente discute, eu quero fazer isso com esse clima, digamos assim, né? E a gente vai trocando figurinha, o que é que pode ser importante para aquilo ali. Então para isso a gente precisa ter esse tipo de luz aqui. O que é que o próprio teatro tem de luz que pode ajudar a gente, né? Então a gente usou bastante coisa do próprio teatro. Isso. A gente teve, lembrando agora, a gente conseguiu, se eu não me engano, acho que foram 2 dias, lá do próprio Teatro Castro Alves, eles deram o palco para a gente livre, né? E o próprio teatro tem umas luzes muito bonitas, né? Aquelas luzes de show, né? Então a gente usou bastante aquelas luzes de show de uma forma cenográfica, né? Elas aparecem, né? De alguma forma, aparecem bastante, e a gente completou com a nossa luz mais para fazer um pouco da frente, né? Digamos assim, a luz mais, né, de preenchimento. Então a gente gosta muito, isso é um pouco até a assinatura minha de Rogério, essa coisa de usar essa coisa da luz de trás, o backlight forte, né? A gente gosta muito desse efeito, assim. Então, a gente usou bastante a luz do próprio teatro como cenografia ali, e a gente usou um pouquinho de luz ali na frente para dar aquele clima. A gente gosta também de trabalhar com a imagem, o fundo um pouco mais desfocado, a gente tem um pouco sempre esse cuidado. As entrevistas a gente sempre fez com 2 câmeras, então, apesar de que todas essas entrevistas elas estão sempre olhando para mim, né? Ou para o Antrifo, que em vários momentos ele estava do meu lado também, estou sempre olhando para o lado, mas a gente tem 2 câmeras, uma mais aberta, pegando mais ou menos aqui, outra mais fechada, porque isso agiliza bastante a edição, né? Para não ter que ficar dando aqueles pulos, né, de edição, né? A gente não ter que ficar o tempo todo cobrindo com insert e tal. Então, a gente já rodou o material 100% com 2 câmeras, né? Aberto e fechado, que já facilitou bastante. E é isso. Então, bom, aí depois que a gente fez essa primeira rodada de entrevistas, quando a gente partiu para fazer o logo, né, voltando à pergunta, aí a gente traçou no roteiro o Eduardo Costa, que é esse o roteirista, que é muito amigo também, a gente viu quais foram as pessoas importantes que faltaram, né, como você falou agora no caso da Lia, né? Tipo, não, a Lia Robato é fundamental para a história do BTC, ela tem que dar uma entrevista, vamos atrás dela, né? Assim como também
o diretor do balé, que mora lá no Rio Grande do Sul, está me falando o nome dele agora, nesse minuto, que também é um cara fundamental para... Então, a gente foi, a partir dos documentos que a gente tinha, digamos assim, de outros textos e tudo, pesquisa que a gente fez, a gente elencou quais eram as pessoas que faltavam, né, que precisavam estar no documentário para fazer parte, para poder contar bem contada aquela história. Como também a gente se preocupou de conversar com as pessoas mais atuais também, não só quem viveu aquela história, como também a Rose Lima, que hoje ela é diretora artística do TCA, e também durante um tempo ela foi diretora do BTCA também, durante o período. Ela é mais recente na história do BTCA, mas a gente também foi atrás dela, de conversar com ela. Então, a gente elegeu no próprio roteiro as pessoas interessantes. Agora, claro, a dificuldade, como você falou, de lidar com egos e tudo mais, a gente deixou que a ilha resolvesse, né? De certa forma, eu não tive assim. A preocupação que a gente teve, sim, a gente teve a preocupação de que todo mundo tinha que falar, né? Não teve ninguém que a gente tenha gravado que não usou. Todo mundo, nem que fosse para dar uma frase, até por uma questão de respeito. Todo mundo falou, nem que fosse uma frase, falou. Agora, quem determinou quanto tempo a Lia vai falar, ou quanto tempo o diretor tal ou fulano vai falar, foi muito em função do quão interessante ou quão importante aquilo era para a narrativa, entendeu? Claro, as pessoas mais importantes, que tinham mais coisas para contar, a gente deu uma atenção um pouco maior, mas o nosso ego foi... O tratamento do ego foi um pouco assim, tipo, olha, a montagem vai decidir o que é mais importante, o roteiro vai decidir o que é mais importante, e essa decisão foi um pouco minha e do Edu, né? Do Eduardo Costa. Aí, depois que a gente chegou, que isso aqui está bacana, a gente apresentou para o Castro Alves, né? A gente apresentou para o BTCA, até para ter uma espécie digamos assim, de uma aprovação deles, apesar de que eles não são clientes, mas como eles são pessoas, digamos assim, que estão por trás daquilo tudo, a gente queria que eles ficassem confortáveis, né? A gente não queria fazer um documentário sobre ainda mais um BTCA, que é uma entidade, digamos assim, com 30 e tantos anos. A gente tem um respeito muito grande. E eles gostaram de tudo, até corrigiram algumas coisas. Esse nome está errado, fulano não foi nesse ano, foi naquele outro, tal, tal. O próprio Antrifo também, Sanches, que era o diretor do BTCA na época também, que colaborou bastante na primeira fase, ele também ajudou a gente bastante. Mas, assim, voltando à sua pergunta, que eu sempre me alongo um pouco, voltando à sua pergunta, o que decidiu o corte foi muito a montagem e o roteiro, sabe? E que depois a gente teve uma aprovação deles depois. Mas a Lia, por exemplo, ela não viu nada. Ela viu, já deve ter visto no ar, né? Acredito eu. E a gente também fez algumas exibições assim que foram interessantes. A gente pegou algumas pessoas da área de balé, que não necessariamente foram do BTCA, e a gente apresentou para alguns amigos e conhecidos da área de dança e tal, para ver que impacto aquilo ali daria nas pessoas, né? Por exemplo, a dona da Ebateca, ela é conhecida nossa através da filha, que é amiga, ela se emocionou, de as lágrimas, né? E no meio desse processo, por acaso, assim, dos acasos, eu encontrei uma colega minha de infância, de colégio, que era bailarina, fundadora do BTCA, que aparece até algumas fotos dela no processo, que é a Verônica, e que, por acaso, cruzou comigo recentemente. Eu mandei para ela ver antes de ir para também, que também se emocionou. Eu falei, então tá dando certo, né? Então, as pessoas estão gostando, estão emocionando, então vamos embora. Ótimo. Que bom que o Rafael fez essa pergunta sobre a iluminação, porque é um personagem também, é uma forma de denotar justamente a marca do filme e a marca da ambientação teatral do Teatro Castro Alves, né? Da parte do balé mesmo. Só complementando, só mais um pouquinho. A gente gravou agora fora do Teatro Castro Alves, a gente gravou aquela abertura que tem os bailarinos em slow motion. Isso já estava previsto desde o roteiro. Isso é uma coisa que desde o início, quando eu falava assim, eu vou fazer um filme sobre o balé do Teatro Castro Alves, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu sempre quis ver isso. Eu quero ver os bailarinos dançando em extremo slow motion, assim, para a gente poder ver o que tem ali, né? Que a gente vê aquilo muito rápido. Dá ênfase ao movimento, né? Então, isso era uma das coisas que estava no primeiro... Se você pegar o primeiro argumento, com 2 páginas, tem lá, bailarinos em super slow motion, tal. Isso era uma coisa que eu sempre, desde o início, eu queria, né? E isso a gente conseguiu levá-los todos para o MAM, o Museu de Arte da Bahia, ali na Soladunhão, né? E foi onde a gente levou todos eles para lá, e a gente rodou 2, 3 coreografias ali,
e que a gente caprichou nessa luz, que é a nossa, como eu disse, a marca registrada da gente. Muito bom. Essa luz de back, assim, bem forte, um pouco de fumaça para dar um pouco daquele clima ali e tal. E onde a gente fez algumas coreografias e onde a gente terminou fazendo a abertura do filme, a gente fez lá também, usando esse recurso do super slow motion lá e tal. Curioso que você falando de memória, da moviola, da película, atrás de você tem uma foto, tem um quadro com uma película, Aqui, a foto da memória também, sua família, então, eu gosto bem simbólico, assim, falar sobre isso, né? Bem interessante. Porque o canceriano, eu sou canceriano, né? O canceriano tem um pouco essa coisa de guardar as boas lembranças, né? Eu tenho bastante essa questão também. E é isso, eu acho que, como eu falei desde o início, eu acho que as boas histórias têm que ser contadas, né? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação número 1. Contar o que chega na mão da gente, que merece ser contado, a gente tem que tentar contar. Tentar entreter, eu acho que é importante a gente pensar nisso, eu acho que a gente tem que pensar, tudo que a gente faz, a gente não tem que fazer para o seu amigo gostar, a gente tem que fazer para o grande público. Eu acho que cinema é entretenimento, sim, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso também, da coisa do público, da coisa de passar uma mensagem, de que aquilo gere negócio. Eu não sei também porque é o meu lado publicitário também que pensa assim, meu lado produtora, mas assim, dono de produtora, quer dizer, de Malagueta e tal. A gente tem, eu acho que o audiovisual ele tem essa função, tanto tem que ser artístico, mas com o pé no negócio, sabe? Eu sempre tenho essa visão. Meu sonho dourado é justamente isso, é cada vez mais eu fazer menos publicidade, cada vez mais conteúdo audiovisual, cada vez mais poder viver bem e tranquilo com isso, entendeu? Porque minha grande paixão sempre foi, desde o início, essa parte muito mais audiovisual do que especificamente publicidade, entendeu? Apesar de que não desprezo, não. Publicidade é uma grande escola para qualquer um. Eu acho que aqui já foi muito mais. Eu acho que, como você falou, voltando lá para o início, hoje a gente está vivendo um momento assim, terrível, do ponto de vista audiovisual, é uma tristeza. A gente tem 5, 6 projetos muito legais, assim, que estão há 2 anos praticamente em pausa, assim, por causa dessa situação atual, que não vale a pena a gente falar agora. E que, assim, a gente estava vivendo um momento sensacional no audiovisual, assim, sei lá, 3 anos atrás, a gente estava vento em popa, uma quantidade de ideias, de projetos rodando para tudo quanto era lado, era uma festa de boas ideias, de projetos legais acontecendo, das produtoras se mexendo, das equipes sendo criadas, de novos roteiristas, novos diretores surgindo e tudo. Estava uma efervescência muito gostosa, 2, 3 anos atrás, e aí agora a gente, digamos assim, a gente foi cerceado bastante de tudo isso, né? Então, a gente tem que lutar para que isso acabe logo, que a gente possa voltar a manter voltar a ter o nosso audiovisual forte como pode ser, né? É um mercado que emprega muita gente, não polui, gigantesca, é uma economia fabulosa, assim, que é fácil de ser exportado, é leve, prático, não ocupa container, não ocupa navio, não ocupa nada, e pode estar aí divulgando a nossa cultura mundo afora, né? Então, é isso que eu tenho que me amarrar um pouco, é perceber que é uma fase mesmo, perceber que a gente vai olhar para trás e perceber que é uma fase. Se a gente não pensar que é uma fase, a gente enlouquece, né? A gente tem que acreditar tem que ser assim. Bom, eu queria agradecer demais. O Giovanni usou uma frase de que as histórias precisam ser contadas, e para hoje que tem a diferença e memórias e movimentos são 2 exemplos. A competitiva baiana, curta e longa-metragem do Panorama, traz esses 2 exemplos fascinantes de acesso. Agradeço a você, Rafael, você, Giovanni, por 1h30 quase de conversa. Se deixar, se tivesse uma cervejinha aqui, a gente ia até amanhã. A gente é longe. Em breve. Então, eu queria novamente agradecer a vocês e peço se querem trazer considerações finais sobre o debate, sobre o Panorama, fique à vontade também. Eu vou agradecer, né, por essa presença aqui, poder conhecer vocês também, é muito massa. O Giovanni é um cara massa pra caramba, já deu várias aulas aí pra gente. Então é isso, assim, eu fico feliz por participar do Panorama e também desse debate aqui. E é bom, né, a gente sempre ver as impressões das outras pessoas e compartilhar também esse lance do processo. Então, só agradeço aí por estar com você, João, e você, Giovanni, aí nessa manhã. A gente ficava mais, mas tá show, também tá show.
Obrigado, Rafa, também. Giovanni, então, eu também só tenho que agradecer também. Adorei também ter conhecido o Rafael, o trabalho dele, achei muito bonito, assim, impactou mesmo, assim, me emocionou. E fico orgulhoso de saber que ele é daqui de Conquista. Quando eu assisti primeiro, depois que eu fui perguntar a ele, né, de onde ele era, etc. Tal, e gostei bastante do resultado e adoro estar participando desses encontros. Assim, acho que é um momento que a gente tem de falar um pouco do nosso trabalho, né? A gente que está acostumado a ficar atrás das câmeras, né? Então, a gente poder falar um pouquinho, vir para frente, para a linha de frente, falar um pouquinho do nosso trabalho é muito gostoso. Ainda mais quando a gente está falando com a turma que é da área, né? Que a gente pode discutir algumas coisas assim, mais técnicas e tal. Acho que isso é muito importante. Eu acho que acho que é louvável o Panorama continuar, mesmo nesse momento de crise. Ele está aí. Eu acho importante o João estar aqui com a gente agora e tudo. A gente podia... Seria o caminho mais fácil a gente ter, né, ir para o ano que vem, vamos cancelar, etc. Então, eu vou manter. Acho que é importante esse formato que vocês criaram de online. É muito importante para não deixar a peteca cair. Eu acho que mais do que nunca... Exatamente. Falei antes, acho que a gente precisa se unir mesmo, porque a gente tem um inimigo comum aí, né? Que é um grande baixo astral, etc. Tal, que a gente tem que lutar para manter essa chama acesa aí, porque a gente tem muita coisa bonita para contar. A Bahia é riquíssima, a gente tem muita história boa, tem muita coisa bacana, tem um legado gigantesco. Existe uma curiosidade muito grande do Brasil com relação à Bahia, né? Eu acho que todo mundo tem uma curiosidade gigantesca sobre a gente tem uma cultura, né? Tão forte, tão rica, né? Tanta coisa para mostrar que eu acho que quanto mais forte for esse mercado, acho que a gente tem os olhos do Brasil aí curiosos para sorver tudo isso aí. Beleza, João, muito obrigado aí, Rafa. Um prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado, Rafa. Vocês Maravilha. que estão assistindo o Panorama de Casa, que eu estou acompanhando. Obrigado por ter permanecido com a gente com o debate. E o Panorama segue. Rafa, Giovanni, muito obrigado. Prazer em conhecê-los. Valeu. 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 Adeus.